Olá pessoal, eu sou o André Arouca, psicólogo clínico, e a ideia é a gente continuar falando sobre a questão da dependência química. Essa é uma das minhas especialidades e fiz minha formação pela Escola Paulista de Medicina. Então é assim, pessoal, algumas questões sobre droga, a gente precisa, quando a gente fala de droga, de uso de droga, é sempre uma questão polêmica, né? Cada um tem uma opinião formada sobre o assunto. E quando você tem uma opinião formada já sobre um determinado assunto, sabe aquelas maquininhas de triturar papel que a gente sempre que eu tenho uma informação fechada sobre determinado tema, sempre que eu escuto algo diferente daquilo que eu acredito, essa maquininha funciona desmontando qualquer argumento que seja contrário. Então, eu peço para que a gente tenha um pouquinho de mente aberta, para a gente ouvir alguns argumentos, para que a gente possa aprofundar sempre a questão da discussão do tema, né? Acho que é bastante importante a gente, porque ao longo desses quase 20 anos de aprendizado, de tratamentos, eu pude perceber bastante coisa, e eu acho que, e é isso que eu gostaria de dividir com vocês, né? Porque se tem uma ideia errada sobre dependência química, a gente escuta que os tratamentos não funcionam, né? São difíceis de tratar. Realmente, como é difícil tratar hipertensão, como é difícil tratar diabetes, né? Não é porque uma pessoa é diabética que imediatamente ela começa o tratamento dela. O índice de aderência ao tratamento, às doenças, normalmente, eles não são altos, né? As pessoas elas resistem um tempo antes de aderir a um tratamento. Então, a gente desvendar um pouco, a gente abrir um pouco a percepção sobre esse tema, vai fazer com que a gente possa aumentar o nosso repertório de discussão. E essa é a ideia, essa é a proposta do canal. Então, inicialmente eu gostaria de dizer que assim, se você pega o consumo de droga de uma pessoa, por exemplo, você vai observar o seguinte: ela pode ser um usuário eventual, ela usa de vez em quando uma determinada droga. Vamos pegar o caso da bebida. A pessoa bebe de vez em quando. Você é um usuário social. Você tem aquelas pessoas que passam a abusar de uma determinada droga, né? Nós chamamos de os abusadores. Os abusadores, eles já têm algum tipo de problema, né, associado ao consumo de uma determinada substância, mas ainda eles não são dependentes. E você tem, sim, a dependência. Se a gente olha usuário eventual, abusador e dependência, dá a ideia de um contínuo. Mas nem todo mundo que é um usuário eventual vai se tornar um abusador. Nem todo mundo que é um abusador vai se tornar um dependente. Certo? Agora, todo dependente passou por essa linha. Mas tem pessoas, por exemplo, que vão ficar só nesse território, o território do abuso, né? E o que significa isso? Significa que enquanto a pessoa está no território do abuso, o controle ainda existe. Então, por exemplo, a gente pode propor para um casal que veio nos procurar porque a mulher estava cansada aqui, ó, ou ele para de beber ou eu me separo dele. Isso é uma queixa muito comum, né? Normalmente, antes de tirar, de fazer uma abstinência total, você pode fazer a proposta de um controle, né? Ou seja, quanto é que você bebe que você não vira um mala, não fica chato, enfim, ou não perde a noção das coisas. E normalmente a pessoa, se ela nunca observou isso, ela passa a observar, para a gente tentar chegar nesse caminho, né?
num caminho onde o controle é possível. E se o controle for possível, o tratamento foi bem sucedido, né? Essa ideia de tudo ou nada, ou a pessoa usa ou ela deixa de usar completamente, é evidente que qualquer uso de droga traz prejuízos. Tirando o álcool, que existem níveis seguros de consumo, ou seja, o gráfico entre consumo de álcool e ataque cardíacos é um J, ou seja, à medida que a pessoa consome um pouco de álcool, ela diminui a chance de ter um ataque cardíaco. E à medida em que ela passa a consumir mais álcool, ela aumenta a chance, né? Então, existem doses seguras para o consumo de álcool e o que não acontece com as demais drogas. Mas enfim, existem prejuízos sempre que se usa. Não existe consumo de droga sem perdas. Mas a ideia de trazer para vocês a ideia de que o controle é um tratamento efetivo é importante, porque as pessoas acham que é uma questão de tudo ou nada. Então, nesse exemplo que foi dado, né, se a gente consegue, se esse usuário consegue controlar o seu uso, porque exatamente ele está num período de abuso, né, e por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas estão nesse território. Por exemplo, a pessoa bebe e vai dirigir, ela bate o carro, ela teve um grande problema em função do consumo do álcool, mas isso não a torna dependente do álcool, entende essa diferença? Isso é um dado importante. Eu acho que por hoje, entendendo essa diferenciação, em que a diferença entre... A gente vai, com mais detalhes, nós vamos falar um pouco mais depois sobre dependência e abuso de substância. Mas eu acho que esse é um primeiro dado para ficar registrado. Se gostou do nosso papo, inscreva-se aí no canal, façam perguntas, terei muito prazer em respondê-las. A gente continua mais num outro vídeo. Obrigado.